Voltando então aqui de novo, né, para a nossa segunda aula de hoje, né? Então, nossa 29ª aula online, né? E agora nós vamos falar então um pouquinho das rochas sedimentares e os processos que ela auxilia aí, principalmente o processo de fossilização. De novo, apostila 6, capítulo 14, e agora as páginas 385 a 389. Talvez essa aula se estenda um pouquinho mais, justamente porque nós vamos falar um pouquinho desse processo de fossilização, tá bom? Então vamos lá. Como nós falamos na outra, pessoal, nós temos então algumas características básicas, né? Como nós vimos nas rochas ígneas, são provenientes dos vulcões, né? As metamórficas, transformações que acontecem. As sedimentares, o nome já diz, são sedimentos, formação a partir de sedimentos. Então, elas são formadas pelos desgastes das outras rochas. Por isso eu coloquei aqui para vocês. Então, são formadas a partir do desgaste de outras rochas. Tudo isso é por um processo maior chamado intemperismo. Lembra o que é o intemperismo lá na geografia? Intemperismo são todos os processos relacionados. Chuva, vento, derretimento lá, por exemplo, o gelo, né, temperatura. Então são as modificações principais do tempo que fazem com que a rocha vá desgastando, né? Então que ela vai se, vamos dizer, se sedimentando, certo? Né? Se transformando em outros tipos de rocha aí também. Nós vamos observar que os locais onde ficam depositados esses sedimentos nós chamamos de bacias sedimentares, né? Onde esses sedimentos ficam acumulados em espécies de camadas, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, esse exemplo tem lá na apostila de vocês, né? Então aqui nós temos uma representação em duas imagens, né? Nessa primeira imagem nós temos uma camada A, uma camada B e não temos uma camada C. Mas aqui aparece uma camada C. O que é essa camada C? Isso é o processo de intemperismo que está acontecendo, né? Através aí principalmente da água, do sol, né? Do calor. E essa estrutura que existia aqui, uma espécie de uma montanha, com o passar de alguns milhares de anos, provavelmente, ele sofreu o processo, então, de intemperismo e foi sedimentando. Esse sedimento que estava aqui começou a parar aqui, mais no fundo. Então, agora a gente começa a observar uma camada C. Essa é a sedimentação. A transformação de uma área que antes era uma rocha, provavelmente, em agora uma outra rocha que não existia antes. Então aqui você tem a camada A, a camada B e agora aparece uma camada C. Então, processo de sedimentação numa forma aí da gente visualizar numa imagem, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ver que não é só a água, não é só a temperatura, mas a pressão pode causar acúmulo dos sedimentos também, né? E aí nós vamos observar o seguinte. Essa pressão, né, então a ação da gravidade e das pressões, causadas pelo acúmulo de sedimento, provoca a perda de água e a compactação deles. Então, assim, um vai basicamente sedimentando em cima do outro e vai comprimindo, vai compactando, vai ocasionando pressão. E a água vai sendo jogada de lado, né? Então, esse processo fez com que belas paisagens fossem feitas a partir desse processo de sedimentação. Então, essas camadas que vão se acumulando, muitas vezes elas se tornam visíveis ao olho nu, né? Então, isso daqui nós chamamos de afloramentos, né? Que vocês visualizam. Isso aqui é real, pessoal, não foi pintado, não é nada de estranho. Isso aqui são pessoas visualizando. Isso aqui tudo são minerais, né? Diferentes cores, né? E isso está nas montanhas chamadas arco-íris no Peru, né? Isso é uma formação, né? Vamos dizer assim, rochosa, que levou milhões de anos, provavelmente milhares de anos para se formar, e aí virou um espetáculo aí da natureza, né? Bem bonito e muita gente vai aí para visualizar, tirar foto e tudo mais. Cimentação. Esse é um processo bem interessante e bem legal. Quando a gente fala em cimento, nós já lembramos daquele pacote, cimento mais acinzentado, e aí você usa para construção civil e tudo mais. Não deixa de ser. Só que a cimentação ela pode ocorrer por várias substâncias, né? Normalmente as substâncias que estão encrostadas na rocha, às vezes elas são dissolvidas, né, pela água e acabam parando em um determinado local e elas acabam, digamos assim, secando, né, formando uma espécie de um cimento que vai unir outros sedimentos, né? Então esse processo nós chamamos de sedimentação. Esse processo de sedimentação ele acontece, às vezes, em algumas rochas, né? E tem alguns alunos que trazem, professor, olha que rocha que é essa? Logo vou mostrar para vocês. E às vezes eu
eu digo, ó, não é uma rocha, né? Então, às vezes a gente, vocês vêm assim com aquela vontade, nossa, professor, que rocha que é essa? O professor diz, às vezes, não sei que rocha que é. Por quê? Porque às vezes ela está cimentada, né? Então, às vezes você acha que alguém cimentou ela e não, é uma formação normal. Esse processo de compactação, de cimentação, nós temos chamado de diagênese. Então, diagênese é o processo pelo qual ocorre a sedimentação, daí a compactação e a cimentação, e aí formando uma rocha diferente. Então, a degradação de algumas rochas, com auxílio da água e mais algumas rochas, forma essa cimentação e forma uma nova rocha, né? Então, é um processo um pouco mais complexo, não são todos os componentes que funcionam como um cimento para ocorrer esse processo de união aí da nova conformação. Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, aqui tem como que ocorre a formação. Então, intemperismo, desgaste, que nós falamos, né? A erosão, o transporte dessas partículas, aí a sedimentação, forma os sedimentos, a água, forma uma espécie de um cimento, gruda de novo, compacta, forma isso daqui, né? Então, essa formação aqui é a diagênese, né? Um processo de cimentação, que às vezes você chega aqui, rocha que é essa, professor? Então, aqui, só olhando assim por cima, nós vamos ter um pouco de quartzo, nós temos um pouco de basalto, né? Nós temos várias rochas minerais aqui e não é uma só. Então, às vezes você vem assim, nossa, professor, que rocha que é essa? Às vezes é um aglomerado, é um composto maior, né? Então, esse é um processo que acontece chamado cimentação, que é um processo natural que às vezes a gente observa aí. Entendido? Rochas sedimentares. Agora a gente vai falar, pessoal, um pouquinho de alguns tipos de rochas sedimentares que nós já tínhamos comentado. O arenito é uma das mais conhecidas, né? O arenito é uma rocha que forma a nossa famosa areia, né? Então ela é basicamente formada por quartzo, né? Um processo de sedimentação, né, que acontece e forma aí a nossa famosa areia. Então normalmente ela é mais encontrada principalmente em rochas aquíferas, né, que ficam perto tanto de rios e mares. O que a gente não utiliza normalmente são as areias do mar, que elas contêm sal para construção civil, porque aí ela começa a oxidar, principalmente de uma forma mais acelerada, as estruturas metálicas, o ferro, né? E muitas vezes acaba trazendo transtorno, né? Então, normalmente, o arenito que é utilizado são arenitos de rios, né? Nós temos muito próximo de nós a Vila Velha, que é uma formação de arenito, então forma aquelas taças de arenito e tudo mais, são bem bonitas, mas que com o passar aí de talvez centenas de anos nós já não tenhamos mais. Porque o arenito é uma rocha bem frágil, né? Ela vai descamando, se você ir lixando ela, ela vai virando uma areia, né? Então ela é basicamente formada por quartzo, feldspato e argila também. Carvão mineral, esse é diferente do carvão vegetal que nós temos. O vegetal é aquele que a gente pega a madeira, queima, você tem o carvão vegetal. Mineral é um processo quase de fossilização em que o vegetal ficou lá numa determinada camada compactada de sedimento e ele foi substituído, basicamente, a matéria orgânica dele por alguns minerais. Ele tem um alto poder calorífico, então existem alguns países no mundo que utilizam isso como uma forma de energia. No próprio saco de carvão que vinha antigamente, vinha um pedacinho só de carvão mineral que você acendia ele e ele queimava, fazia com que todo o carvão queimasse. Hoje eu já não coloco, porque senão aumentaria muito o valor aí do carvão, né? Mas o carvão aí tem a formação de enxofre, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio também. Calcário, né? Calcário é uma outra rocha sedimentar, muito utilizada na construção civil, na forma da cal, que nós chamamos, que com o auxílio da água ela libera energia, então queima, né, que nós falamos, e também é utilizado na agricultura, né? O calcário é utilizado na agricultura. Também é uma rocha sedimentar, né, formada a partir do carbonato de cálcio, né? Esse carbonato de cálcio, ele é retirado, extraído, principalmente de lugares onde tinha rios, né, onde existiam mares, né, ou, claro, milhões de anos atrás, e a formação principal deles são restos de conchas, de algas, de corais, né? E tem também os de origem química aí a partir do carbonato de cálcio mesmo, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho dos fósseis, né, e as rochas sedimentares. Por que é mais comum, ou mais fácil, ou só acontece em rochas sedimentares a formação dos fósseis? Então, assim,
Um animal morreu, né? Um animal morreu e aí ele caiu no chão. Tá? Para fossilizar, você precisa de uma compactação, então precisa de uma rocha que vá cobrir ele, e a rocha única que vai fazer isso de uma forma é a sedimentar, porque ela forma sedimentos. Então esse sedimento tem que parar em cima, compactar e fazer pressão. Se entrar oxigênio, já era. Né? Matéria orgânica vai decompor muito rápido. Então por isso que a gente vai observar aqui que é muito mais fácil você ter fósseis de material mais duro, mais rígido, tipo concha, osso, dente, do que restos orgânicos. Por exemplo, fezes, tecido, né, animal, é muito mais difícil. Por quê? Porque é mais fácil decompor. Então, o osso demora muito mais para decompor, por isso a fossilização normalmente acontece de ossos, de conchas, de dentes, né? Então, a gente vai encontrar mais nesse processo aqui. Então, assim, a etapa da sedimentação é isso. Morreu o animal, ele vai formando camadas e tem que compactar. Não deixar oxigênio chegar ali e nenhum outro micro-organismo que possa decompor. Então, esse é um processo normal e por isso acontece em rochas sedimentares. Questão de prova. Os fósseis são formados a partir de que tipo de rocha? Magmática, metamórfica ou sedimentar? Sedimentar. Entendido? Vamos lá. A área que trabalha, pessoal, com os fósseis, nós chamamos de paleontologia, né? Então, o paleontólogo, que seria basicamente o profissional que trabalha com isso, ele vem de uma área dentro da biologia, dentro da ciência, que vai estudar basicamente os períodos geológicos do passado, como que esses fósseis, de que ano que eles são, de quantos milhões de anos que eles têm, né? E isso foi basicamente feito, pessoal, para a gente conhecer um pouquinho do nosso passado, né? Então a gente colocou aqui em negrito, ó, recontar a história da evolução dos seres vivos sobre a Terra. Então a gente não acreditava um tempo atrás que existiam os dinossauros. A gente só foi acreditar depois dos fósseis, que são provas, né, catalogadas, digamos assim, na rocha, encrostada na rocha, que a gente pode dizer, opa, existiu mesmo porque tem o osso ali. Então elas são verdadeiras, existiram milhões de anos atrás, mas eles existiram sim. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns fósseis. Isso é o coprólito, né, um cocôzinho fossilizado, né? Ai meu Deus, professor, mas é um cocô fossilizado. Isso aqui é um fóssil de uma concha, de um molusco, né? Fácil aqui. Isso aqui é uma pegada, né? Então nós vamos ver que nós também temos as chamadas impressões, que logo nós vamos falar um pouquinho. Então impressão é uma pegada. Então ao invés de você ter um cocô, um resto do corpo, uma pegada que ficou encrostada lá, o animal pisou e ali fossilizou aquela estrutura, virou uma rocha e ficou aquela pegada fossilizada de um dinossauro, por exemplo, ali. Mas nós já vamos falar um pouquinho dela. Aqui o crânio de um Tiranossauro Rex, uma espécie muito bonita, né? Um predador. Nós temos um dos maiores fósseis de Tiranossauro Rex, estão no Museu Americano de História Natural. Para quem assistiu aquele filme Uma Noite no Museu, 1, 2, 3, ele sai andando, assim, um animal bem bonito. Só que na época, o que se estuda bastante, pela arcada dentária dele, ele era um animal carnívoro, né? Um dos maiores predadores aí que a gente tinha na época que viveram aí no período Jurássico, Triássico, né? Onde eles sobreviviam aí, então eles eram considerados predadores. Esse daqui é uma das mais perfeitas fossilizações, né, que aconteceram. Se eu não me engano, são umas 4, 5 costelas, agora eu não lembro de qual lado que não é fóssil, que eles não conseguiram encontrar, ou na verdade não fossilizou, que eles fizeram uma espécie de uma resina, né? O restante, tudo isso que vocês verem aqui, são ossos mesmo, que estão aí, digamos assim, fossilizados há milhares de anos, né? Milhões de anos atrás, né? Então, bem bonito esse animal. Aqui o processo de fossilização, como que acontece, como a gente falou. Então tem que ser rápido o soterramento. Então o ser vivo caiu ali, tem que soterrar, né? Senão, depois de mortos, os agentes decompositores começam a atuar. Então se não tiver esse processo de soterramento, vai acabar não fossilizando. As partes rígidas, como a gente tem aqui, são as mais fáceis que nós temos de fossilizar. E as partes moles são as menos fáceis. Então é muito mais fácil encontrar, igual a gente falou, um dente, um osso, uma concha, do que você encontrar, por exemplo, uma minhoca, né, uma lesma, né, muito mais fácil você encontrar tecidos mais rígidos, né, e principalmente por não haver oxigênio. Não sei se vocês lembram, nós temos a Lucy, né,
que é o nosso esqueletinho lá no laboratório, e nós guardamos ela dentro de uma caixa de vidro, nós cobrimos ela justamente para não ter luz, para entrar o mínimo possível de oxigênio, porque lá ela não é fossilizada. Então, se ela não é fossilizada, basicamente o osso não sofreu a mineralização maior. Então, ela sofre mais com o tempo, sofre mais com os micro-organismos, por isso que ela fica lá guardadinha, né? E os fósseis já têm uma estrutura um pouco, digamos assim, mais rígida, mais resistente ao tempo também. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então aqui nós temos uma estrela do mar fossilizada, né, de milhões de anos. Aqui nós temos o crânio, provavelmente também de um Tiranossauro Rex. Aqui nós temos a estrutura de um pinheiro de pedra, né? Nós temos até isso no nosso município, né? Então esse pinheiro de pedra é um processo de fossilização, né? Então os minerais tomaram conta da matéria orgânica que era do pinheiro. Então, nesse caso aqui, uma madeira aí fossilizada também. Nós vamos ver, pessoal, que madeira vegetal é muito mais difícil fossilizar, porque eles são mais moles, né? Então uma folha, por exemplo, aqui, muito raro. Na verdade, isso aqui é tipo uma pegada, né? Foi substituído matéria orgânica por minerais, né? Aqui um peixe, aqui uma libélula, né? Um insetozinho, e aqui uma ave. Não dá para ver muito bem, mas é uma avezinha fossilizada também. Então aqui nós temos alguns processos de fossilização por mineralização, que é quando assim toda a matéria orgânica do animal é substituído por substâncias químicas, por elementos minerais, né? Então é como se tirasse tudo que era orgânico, tecido, pele, tudo, e transformasse isso no mineral, né? Então esse é o processo de fossilização por mineralização. Então, os elementos químicos do corpo dos seres vivos são substituídos lenta e gradualmente por elementos minerais da rocha em torno, né? Então é um processo que leva milhões de anos, milhares de anos para acontecer. Então aqui nós temos uma espécie de uma tartaruga. Mumificação, esse é um dos mais legais que eu acho, por exemplo, né? Então esse processo aqui de fossilização, ele acontece da seguinte forma. Existem algumas substâncias que algumas plantas produzem, que uma delas, a principal, é chamada de âmbar, né? Esse âmbar é como se fosse a seiva da árvore, né? Essa seiva da árvore, ela, sem querer, cobriu essa aranha, né? Isso aqui é uma aranha, e ali ela cristalizou. O que é essa seiva, professor? Seiva é aquilo que escorre, às vezes, quando cortam lá um pinheiro, um pinus, que fica aquela seiva que às vezes você pega assim e fica grudento na mão. Quando você pega, às vezes, um pinhão que está cru e você parte ele, fica uma seivazinha. Aquilo é o que nós vamos ter a formação desse âmbar. Esse âmbar, pessoal, ele pode fazer com que o animal que fique ali dentro não sofra com a ação do oxigênio. Então ele fica cristalizado, digamos ali. Então esse é um processo, e a gente observa, de 40 milhões de anos, né? Então essa é uma aranha fossilizada em âmbar báltico, né? Datada aí 40 milhões de anos, né? Bem legal, é bem interessante. Tem pessoas que pegam isso daqui e depois vendem, não é muito barato, mas tem esses fóssilzinhos, ele é mais comum de acontecer, né? E aí você pega lá alguns aranhas, insetos em geral, né? Bastante invertebrado, a partir aí então do âmbar, né? Que é um processo de mumificação que nós chamamos também. É uma fossilização, mas um pouquinho diferente aí, tá bom? A impressão. Impressão, pessoal, é um processo de fossilização em que não há o animal em si. Só há, tipo, a pegada dele, os rastros dele, às vezes um arranhão que ele deu, né? Vamos dizer assim, uma passada de mão, uma toca de algum que ficou, e aí ele fica encrostado, fica como se fosse uma impressão na rocha, né? Então aqui uma impressão de uma pegada, né, fossilizada aqui de um dinossauro, e aqui são garras, né, de ancestrais aí de um extinto urso, né, em uma caverna que fica lá na Itália, lá em Toirano, acho que é isso, Toirano, na Itália, né? Talvez Torino, não sei, né? Fica lá na região da Itália. Então a impressão são só os rastros, as pegadas ou tocas que podem acontecer aí. Entendido? Finalizando então a nossa aula, né? As atividades também de aplicação, peço para que vocês façam agora também, para não ficar muita atividade durante a semana, né? Só vou pedir que a questão número 1 vocês não precisam fazer. Então tá aqui, ó, não precisa fazer. A 2 e a 3 da página 398,
né? E a 4, 5 e 6 também da 398. Só dá uma olhadinha lá se o professor às vezes não confundiu, mas acho que é isso mesmo. 2 e 3, 4 e 5. Só talvez for 99, mas é a 2, 3, 4 e 5. Entendido? Terminou, pessoal. Manda uma foto pro professor, não esquece, dá um oi. Nem que você acordou um pouquinho tarde, tá vendo agora o vídeo perto do meio-dia, mande um oi lá para a gente poder marcar para vocês a presença, que vocês assistiram, que vocês viram a aula. Manda a foto das atividades a hora que você terminar, né? Que daí a gente já vai marcando ali. Entendido? Qualquer dúvida, procura o professor lá na Agenda Edu, que daí a gente vai conversar. Tudo bem? Tchau, tchau e até sexta-feira. Uma boa semana para vocês e fiquem com Deus.